convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos até o 33. Eu vou suprimir um versículo antes do 22, de propósito, porque durante a explanação da palavra nós vamos entrar nele e vamos deixar ele aí escondidinho por enquanto. A partir do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, rica, profunda, viva, eficaz. Que esta palavra hoje seja pregada com zelo, com humildade, e que ela sonde os nossos corações, nos transformando, Deus, nos fazendo diferentes, que ela nos leve a um novo entendimento a respeito do nosso relacionamento contigo, que não seja só conhecimento, só saber, mas que seja transformação em nós e através de nós, para aqueles que nós alcançarmos com esta mesma palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou contar para vocês um pouco da minha história. Na minha adolescência, eu era um cara muito indeciso a respeito do meu futuro em questão de relacionamento. Então, eu dei muito trabalho para minha esposa e nós namoramos muito tempo. Nós namoramos 10 anos. Eu casei no dia que eu completei 10 anos de namoro. Então, esse ano eu vou fazer 10 anos de casamento. Vamos fazer 20 anos juntos, eu e minha esposa. E eu não consigo lembrar muito bem da fase da minha vida em que eu não estava do lado dela. Eu estou agora passando... aliás, já passei de muito mais da metade da minha vida ao lado dela. Eu tenho 34 anos, desses 34 anos, 20 ao lado da minha esposa, 10 como namorado e 10 como marido. Mas aos 18 para 19 anos eu tomei uma decisão, não especificamente a respeito dela, mas a respeito do meu futuro. Eu decidi que eu ia construir minha vida, ia tomar minhas decisões e fazer as minhas escolhas a partir de uma missão que eu entendia que era a minha missão de vida. E eu defino ela assim: ser um bom marido, ser um bom pai e ser um bom pastor. E eu orei isso aos 18 anos de idade, dizendo: Senhor, se eu conseguir estabelecer esses 3 pilares na minha vida, eu poderei dizer que sou um homem pleno. Não no sentido, como o apóstolo Paulo, que já tenha alcançado o alvo, mas continuando a prosseguir, mas estando sempre buscando o equilíbrio entre essas 3 coisas: ser um bom marido, ser um bom pai
e ser um bom pastor. Eu vim hoje com o desafio de conversar com você um pouco sobre este tema, família, base da missão. Quando nós lemos ou vemos esse tema, nós pensamos, é a partir da família que nós cumpriremos a missão que Deus nos deu. É a partir da família que esta igreja vai cumprir a missão que Deus deu para esta comunidade. É a partir da família que você individualmente vai cumprir a missão que Deus te deu aqui nesta cidade, nos relacionamentos nos quais você está envolvido, as pessoas com quem você convive. E eu entendo isso desde a minha adolescência. Eu quero que o meu ministério esteja ligado à minha família, a minha família ligada ao meu ministério. Meu ministério vai ser a extensão do que eu vivo na minha casa. E eu sempre me lembro do dia em que nós batistas não batizamos as crianças, nós apresentamos as crianças. É um batismo disfarçado, assim. Nós apresentamos as crianças a Deus depois que elas nascem. E quando eu fui apresentar meu segundo filho, a igreja estava na transição de ministério do pastor titular da igreja. O pastor Mateus estava deixando a igreja, se aposentando, e estava chegando já o novo pastor, naquela época, o pastor Gilberto, que está conosco até hoje, já há 5 anos. No dia da apresentação do Theo, quem fez a apresentação dele foi o pastor Mateus. E eu acho que ele pensou, bom, como vai ser a última vez que eu vou fazer isso aqui nessa igreja, e vou fazer isso com o Felipe, eu não sei se ele pensou que era a última vez porque seria meu último filho, ou porque seria realmente a última vez ali dele falar diante da igreja. Mas eu penso que ele considerou que fosse a última vez. Então, ele terminou de orar e pegou o microfone e deu uma palavra diretamente a mim. Ele disse, pastor Felipe, quero te dar uma palavra diante da igreja. E aí eu parei, respirei fundo e falei, uau, vamos lá. E ele disse, seja para os seus filhos muito mais do que o que você prega para a sua igreja. E aí eu desci com aquela mensagem sobre mim, para a minha vida, para a minha família. E eu entendo que tem que ser assim mesmo. Eu entendo que eu preciso ser, antes de bom pastor para a minha igreja, eu preciso ser um bom marido para a minha esposa. E antes de ser um bom pai para os meus filhos, também ser um bom marido para a minha esposa. E antes de ser um bom pastor para a minha igreja, ser um bom pai para os meus filhos. Porque só sendo um bom marido para a minha esposa e um bom pai para os meus filhos, eu terei condições de ser um bom pastor para a minha igreja. É assim que o apóstolo Paulo ensina para o seu discípulo, não é? Bom, eu quero antes começar conversando um pouco com os jovens. Temos jovens aqui? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que são jovens. Quantos aqui são solteiros ou namorados? Solteiros ou namorados? E quantos aqui de vocês esperam encontrar a pessoa certa? Quantos querem encontrar a pessoa certa? Se tiver namorado, não levanta a mão agora, senão vai pegar mal. Você está solteiro, levanta a mão, você espera encontrar a pessoa certa? Está pedindo a Deus isso, está orando por isso. Eu quero conversar rapidamente com você sobre o mito da pessoa certa. Muitos jovens estão nas igrejas sentados, orando sinceramente, de joelhos às vezes, jejuando até de chocolate alguns, o que é impressionante, não é? Quando a pessoa jejua de chocolate, ou de Facebook, alguns outros jejuam de Facebook, é um jeito pós-moderno de jejuar. Mas muitos jovens, em oração, em jejum, eles pedem, Deus me traz a pessoa certa, Deus separa a pessoa certa para mim, Deus, eu quero tanto encontrar a pessoa certa. E eu quero falar com vocês, jovens, bem rapidamente. Uma pergunta que vai ser complicada no início, mas eu vou explicar, ok? Você é a pessoa certa que a pessoa certa está procurando? Você já parou para pensar nisso? Porque muitos de nós ajoelhamos, oramos e pedimos, Deus me dá a pessoa certa, mas esquecemos que nós precisamos ser a pessoa certa de alguém. Por um fato simples, não vou nem usar texto bíblico, vou usar a lógica com você. Se duas pessoas esperam, se eu estou aqui esperando,
e tem uma outra pessoa lá do outro lado esperando, quando elas vão se encontrar? Nunca. Se você ficar esperando e a sua pessoa certa estiver fazendo a mesma oração, esperando, Senhor, eu estou aqui esperando a pessoa certa, e você do outro lado, eu também estou esperando a pessoa certa. Vocês vão ficar a vida inteira esperando e nunca vão se encontrar. O que você precisa orar é, Senhor, molda a minha vida, molda o meu caráter, para que eu seja a pessoa certa de alguém. Porque aí você vai se movimentar e a pessoa que está fazendo essa mesma oração vai se movimentar. E quando vocês se encontrarem, vocês servirão um ao outro. E servindo um ao outro, vocês serão servidos naquilo que precisam. Tá bom, jovens? Mas muitas pessoas entram no casamento ainda pensando sobre esse paradigma. Eu preciso da pessoa certa. Esse paradigma vem, talvez, dos contos de fadas que nós lemos quando éramos crianças, ou talvez, mais recentemente, das comédias românticas que assistimos no dia dos namorados, em que vamos ao cinema. Pelo menos para mim, que tenho 3 filhos, ir no cinema não é uma coisa tão assídua. Então, apesar de eu encontrar de vez em quando o pastor Rossi lá no Pier 21, no dia de folga, mas não tem sido mais tão assíduo depois da caçula. Então fica mais para esses dias especiais. No dia dos namorados, nós vamos lá assistir. Geralmente, no dia dos namorados, tem uma série de romances para a gente assistir. E nos romances, o que acontece? Tudo dá errado o filme inteiro. E quando chega no final do filme, eles se encontram, termina o filme e você sai com a sensação de, bom, eles se encontraram, agora eles serão felizes para sempre. Tudo vai dar certo, porque a pessoa certa se encontrou com a pessoa certa e tudo vai dar certo. Então, muitos de nós, nesse paradigma, nesse mito da pessoa certa, nos comprometemos a nos casar. Nós nos comprometemos a chegar ao casamento. Pessoas que se comprometem a casar, mas nem sempre se comprometem a permanecerem casadas. Então, hoje, falando sobre família, eu quero começar, nesse final de semana vocês vão ouvir sobre família, eu quero começar falando sobre casamento. Por isso, vamos usar o texto de Efésios. Eu disse para vocês que um versículo eu escondi, né? Mas agora eu vou revelar. É o versículo 21. Versículo 21, se você estiver com a Bíblia impressa, você vai ver que ele está dentro de um subtítulo chamado Vida em Comunidade, Vida Comunitária. Bom, com todo respeito aos estudiosos que fizeram essa separação dos subtítulos, como não se trata do texto bíblico, esse subtítulo, eu vou fazer a minha crítica. Nem sempre eles acertam, e para mim, nesse ponto, eles erraram. Para mim, o versículo 21 deveria estar perto do 22 e não perto do 20. Porque o versículo 21, ele abre o discurso do apóstolo Paulo, em que ele vai falar a partir do versículo 22. Para você entender, basicamente, eu vou ser bem didático, bem simplista até, mas para a gente entrar sabendo em que terreno estamos entrando. A carta aos Efésios, eu vou dividi-la em 2 partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo se dedica a falar para os crentes da igreja de Éfeso o que Jesus fez, o que Deus fez em Jesus Cristo a respeito deles, onde eles estavam e onde eles estão por conta da obra de Deus em Jesus Cristo. Na segunda parte dos Efésios, o apóstolo Paulo diz agora que vocês sabem quem vocês são em Jesus Cristo, vocês precisam saber o que vocês vão fazer em nome dele, como vocês devem viver em nome de Jesus, como é o jeito de se tratar, o jeito de conviver. Então o apóstolo Paulo começa a tratar disso de uma maneira bem prática, chamando a igreja de Éfeso a atitudes, a relacionamentos moldados por aquela consciência de que eles foram alcançados pela graça, antes filhos da desobediência, agora filhos da luz. O apóstolo Paulo chama para viverem de acordo com o que eles entenderam que Jesus fez por eles na cruz. E no versículo 21, que hoje eu não estou usando como o final dessa perícope, desse trecho da vida em comunidade, mas estou usando como o início do texto em que ele vai falar sobre os deveres conjugais. O apóstolo Paulo diz assim: sujeitem-se, e aí eu peço perdão para os irmãos, porque eu uso a tradução da nova versão internacional. Eu sei que os irmãos estão lendo na Almeida, então eu peço perdão, vai ficar um pouquinho diferente, mas a gente vai se entender.
O apóstolo Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a temática geral das próximas afirmações, dos próximos ensinos do apóstolo Paulo, que vão ser discorridos no final do capítulo 5 e até o meio do capítulo 6 de Efésios, antes do texto famoso da armadura de Deus. O apóstolo Paulo vai falar quem são esses outros a quem os crentes de Éfeso devem se sujeitar uns aos outros. Ele vai mostrar que esses outros são, primeiro, mulheres e maridos. E na cultura para a qual o apóstolo Paulo está escrevendo, era muito natural pensar nas mulheres se sujeitando aos maridos. E se aos que leem esse trecho que nós vamos ler daqui a pouco, a tendência é você pensar que o apóstolo Paulo estava caminhando nesse mesmo sentido. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Não é? Mas vocês vão entender que o apóstolo Paulo não está falando só para a mulher. Está falando para o homem também. A sujeição não é da mulher para com o homem. Até hoje, muitos de nós focamos excessivamente nessa relação, quando pregamos nas igrejas. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Mas, se você ler o versículo 21, o apóstolo Paulo começa falando sobre isso, dizendo: sujeitem-se uns aos outros. Quem são esses uns aos outros? Esses uns aos outros são mulheres e maridos, uns aos outros. São também filhos e pais, uns aos outros. Porque ele diz: filhos, honrem seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Não é assim que o mandamento diz? Mas ele diz também: pais, cuidado para que a vossa palavra não provoque ira no coração dos vossos filhos, não é mesmo? E ele também fala sobre escravos e senhores. Era muito natural, na cultura daquele tempo, tanto judaica como fora do ambiente judaico, era muito comum pensar em mulheres sujeitando a homens. Filhos, jovens, sujeitando-se aos pais. E escravos, sujeitando-se aos seus senhores. Mas o evangelho da graça de Jesus Cristo estava pregando o resgate redentivo, onde o homem e a mulher são criação de Deus para um relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo, então, trazia para o ambiente da igreja: olha, não existe mais os que são acima e os que são abaixo. Existe sujeição mútua. Existe serviço mútuo. Ele não estava pregando a abolição da escravatura naquele tempo. Não era isso. Esse não era o contexto. Mas ele estava dizendo aos senhores: senhores, não subjuguem, não oprimam mais seus escravos, porque são alvo da mesma graça que vocês são alvo. Foram alcançados pela mesma graça que vocês foram alcançados. Então, eu me dediquei esse tempo para que você entenda que o contexto aqui não é de uma categoria se sujeitando à outra, mas é de duas pessoas entendendo-se dentro de suas categorias, e hoje especificamente homem e mulher, marido e esposa, entendendo-se que tem, dentro do casamento, uma missão dada por Deus, de um servir ao outro, mutuamente. Mutuamente. Então, vamos entrar no texto, que diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. A família é a base da missão. Qual é a minha missão e a sua missão? Eu tenho uma declaração pessoal. Pessoal, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom pastor. Mas, ministerialmente, eu tenho uma causa. Eu entendo que Deus me chamou para uma coisa: conhecer a Jesus o mais profundamente, o mais autenticamente que eu puder conhecer, e torná-lo conhecido o mais ousadamente e autenticamente que eu puder fazer. Eu chamei a juventude quando eu era pastor de jovens. Eu chamei a minha juventude em 2012 e disse: nós vamos viver em função disso agora. Vocês estão comigo? E eles falaram: estamos com você, pastor. Então, tudo que nós vamos fazer a partir de hoje é para conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido. Vocês estão comigo? Eles falaram: nós estamos com você, pastor.
eu entendi que a minha missão pessoal e a minha missão ministerial tinha a ver com conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido. E eu vim compartilhar um pouco disso com você hoje, no contexto do casamento. Deus chamou a família desta igreja, para conhecer a Jesus dentro deste lugar, no convívio com essas pessoas, mas não ficar só nisso. Você não pode vir à igreja e reter o que você recebeu. Você tem que sair por essas portas e espalhar o que te foi dado. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E eu destaquei mulheres e como ao Senhor para que você entenda que nessa relação onde a mulher se sujeita ao marido, não se trata somente da mulher e do marido, mas se trata de Jesus Cristo. A mulher não se sujeita ao marido só por causa do marido. Ela se sujeita ao marido porque ela entende que assim ela está se sujeitando a Jesus Cristo. Ela está honrando o seu Salvador. Ela está testemunhando quem Ele é. Ela está testemunhando o que Ele fez na vida dela. Porque o apóstolo Paulo diz, por que, mulheres? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, nessa relação que vocês irão construir dentro do casamento, onde a mulher se sujeitará ao marido, servirá a ele, desejando isso, de vontade, de livre, espontânea vontade, ela vai servir ao marido. Nisso você revelará a relação de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim, mulheres, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A família é a base da missão. O apóstolo Paulo está dizendo, mulheres, pela maneira como vocês cuidarão da sua família, pela maneira que vocês cuidarão dos seus maridos, dos seus esposos, Jesus será conhecido. Aquela obra a respeito da qual eu expliquei para vocês no início dessa carta e venho falando, tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por vocês, vocês poderão expressar isso, vocês poderão revelar isso, vocês serão anúncio disso, quando vocês se relacionarem dentro das suas casas, de maneira a honrá-lo, honrar o que Ele fez, honrar quem Ele é, honrar sua morte na cruz. Vocês servirão aos seus maridos, não simplesmente porque do jeito que vocês pensavam antes de conhecer a Jesus, pensando que o marido está acima da mulher, a mulher abaixo do marido, não mais. A motivação não é mais uma categorização social, a motivação não é mais subjugar alguém, a motivação não é mais a opressão sobre alguém, a motivação agora, mulher, não é mais você se subjugar ao homem como de menos valor, mas a razão agora é na sua atitude de servir o seu marido, revelar a obra de Cristo no mundo, separando para si mesmo a sua igreja. Portanto, diante disso, nós chegamos ao primeiro ponto, que é a esposa torna Jesus conhecido, servindo o marido. No casamento que você tem, ou no casamento que você pretende ter, ele precisa ser base da missão. Ele precisa ser o primeiro lugar onde você faz o que Deus te chamou para fazer. Pastor Mateus disse para mim, meu filho, seja para os seus filhos e para a sua esposa muito mais do que o que você prega. Porque de que adianta eu subir no púlpito para falar destas verdades, se os primeiros a não acreditarem em mim são aqueles que vivem comigo dentro da minha casa? Que valor terá a minha pregação nas ruas, se na minha casa eu não vivo o que eu prego? Que valor terá a minha pregação nos púlpitos, se na minha casa eu não viver o que eu ensino? Se a família é a base da missão, a missão começa na família. Mulheres, pela atitude de vocês para com seus maridos, vocês tornarão Jesus conhecido. Jesus conhecido, em primeiro lugar, para o seu marido. Eles verão em você o caráter de Cristo. Eles verão em você a obra de Cristo, redentora, transformadora.
a esposa torna Jesus conhecido, servido o marido. Mas como eu disse para vocês, no início o apóstolo Paulo diz, sujeitem-se uns aos outros. Então a palavra não é só para as mulheres. E homens, ajeitem-se na cadeira. Porque se normalmente pensamos que essa palavra é pesada e difícil para as mulheres, é porque a gente não leu direito. Porque palavra pesada e difícil mesmo é para nós homens. Porque o apóstolo Paulo começa assim, maridos, estão presentes aí? Maridos. Agora levantar a mão dá um medo, né? Maridos, amem suas mulheres, de qualquer forma, de qualquer jeito, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês estiverem dispostos, não. Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Amem de tal forma que Cristo seja exaltado. Amem de tal forma que Ele seja revelado. Amem de tal forma que Ele seja conhecido. Amem suas mulheres pensando nele. Amem suas mulheres pensando o quanto Ele os amou. Amem-nas. Como Ele amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la, separá-la, torná-la só sua. O apóstolo Paulo está dizendo, homens, amem suas mulheres de tal forma, como Jesus amou sua igreja, que pelo amor que ele demonstrou, ele disse, agora você é só minha. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma deixarei lançar fora. Maridos, amem suas esposas, de tal forma que elas se sintam assim, separadas, resgatadas. Lembram-se de Ruth? O final do texto do livro de Ruth, uma das histórias mais lindas. Ruth chama Boaz de meu resgatador. Jesus Cristo. E vocês, maridos, precisam ser isso na vida de suas mulheres, para santificá-las, purificá-las, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, entendendo que a palavra foi dada a vocês para que seja exercida em vocês, na casa de vocês, no casamento de vocês. E então, olha só, que maravilha! O apóstolo Paulo está dizendo, você vai se entregar, você vai amar sua esposa para separá-la, para purificá-la. E sabe o que vai acontecer? Apresentá-la a si mesmo. Foi assim que Jesus fez. Jesus nos resgatou para trazer a igreja que ele separou para ele mesmo, para andar com ele. Jesus purifica a igreja para ele, Jesus trata a igreja para ele, a igreja subirá com ele gloriosa, imaculada, sem ruga, sem mancha, porque ele realizou isso para a glória dele. E o apóstolo Paulo está dizendo, homens, se vocês se dedicarem às suas mulheres como Cristo amou a igreja, vocês, assim como a igreja foi purificada, santificada e separada para ele, também assim será com as suas esposas. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu brinco lá na juventude, quando falo sobre esse texto, dizendo que isso daqui é plástica espiritual, é botox espiritual. Quanto mais você ama a sua esposa, quanto mais você se entrega a ela, quanto mais você demonstra o amor de Jesus Cristo no seu amor pela sua esposa, mais linda ela vai ficar. Mais bonita ela vai ficar. Os cabelos dela vão ficar mais maravilhosos. O rosto dela ficará mais bonito. O corpo dela ficará mais lindo. Sabe por quê? Porque ela é só sua e você é só dela. E aí o apóstolo Paulo continua. Da mesma forma como Jesus, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Porque Jesus ama a sua igreja, que é o seu corpo.
Então, maridos, amem suas mulheres como vocês zelam por vocês mesmos. Talvez hoje, a gente pode pensar, com tanto de coxinha que eu como, com tanto de fritura, eu não estou cuidando muito bem do meu corpo. Quer dizer que eu não vou cuidar muito bem da minha esposa. É bom você fazer essa reflexão mesmo. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Naquele tempo, a mulher, como eu disse para vocês, ela tinha um valor menor. Culturalmente, era natural pensarem assim. No meio judaico, a mulher tinha o valor residindo na capacidade de procriar. Se uma mulher não podia procriar, era uma maldição para ela, porque ela passava a não ter valor para o homem. No meio romano, era um pouco pior. No meio romano, a mulher era um objeto. Ela era uma aquisição. Se o dono dela quisesse matá-la, podia matá-la. Não quisesse mais ela, podia não querer mais. No mundo romano era assim. Naquele contexto de Efésios, tinha gente dessas culturas. Vinham do judaísmo, vinham da cultura romana, vinham da cultura grega, onde a mulher, de maneira geral, era um ser inferior. Pensar no homem cuidar da mulher como cuida de si mesmo era algo extremamente desafiador para aquele tempo. O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, essa mulher com quem você vive tem o mesmo valor que você tem diante de Deus. Se você cuida de você, se você zela por você, se você vê a si mesmo diante de Deus como alvo do amor de Deus, alvo da graça de Deus, alvo do cuidado de Deus, então seja isso na sua mulher também. Seja canal disso na vida dela. E o apóstolo Paulo diz, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Bota esse adesivo no seu carro. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. O tempo inteiro o apóstolo Paulo diz para a mulher, mulher, trate seu marido como Jesus. Revele no seu relacionamento com seu marido quem é Jesus. E agora o apóstolo Paulo diz para os maridos, maridos, cuidem de suas esposas como Jesus. Por Ele. Na maneira como vocês tratam suas esposas, revelem quem Ele é, tornem-no conhecido. Então, o segundo ponto hoje é, o marido torna Jesus conhecido, servindo a esposa. Sujeitem-se uns aos outros. A mulher tornará Jesus conhecido, servindo ao marido. O marido tornará Jesus conhecido para a sua esposa e para além da sua casa, servindo a sua esposa. Estamos caminhando para o fim. Agora o apóstolo Paulo nos leva a uma viagem no tempo. Com uma afirmação, ele nos transporta deste dia, primeiro século, alguns anos depois da ascensão de Jesus Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo nos transporta numa viagem no tempo até Gênesis. E nos lembra de uma declaração que Jesus também nos lembrou quando foi indagado pelos fariseus a respeito do divórcio. Ele diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e então os dois se tornarão uma só carne. O apóstolo Paulo está dizendo, eu dirigi uma palavra à mulher, eu dirigi uma palavra ao homem, agora eu vou dizer o efeito disso. O efeito disso é que, por conta desse movimento em que a mulher serve ao marido, o marido serve à mulher por amor e por temor a Cristo, isso nos leva ao ponto do plano de Deus, desde a criação, de fazer nesta relação, homem e mulher,
um só corpo, uma só carne. O apóstolo Paulo está dizendo para aquelas pessoas, se vocês viverem isso, vocês resgatarão aquele momento, aquela palavra, aquela bênção de Deus sobre Adão e Eva, sobre o primeiro homem, sobre a primeira mulher, dizendo, este homem e esta mulher se unirão, deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. Vocês hoje, crentes de Éfeso, e eu digo hoje, vocês hoje, crentes da Igreja Presbiteriana do Guará 2, entendendo que a família é a base da missão, que é na família que você começa a cumprir a sua missão, que é com a sua esposa e com o seu marido que você começa a revelar o que Deus te chamou para realizar aqui na terra. Vocês serão retornados, resgatados, restaurados à posição que Deus criou para o homem e para a mulher no casamento, serem uma só carne. Mas o apóstolo Paulo diz assim, este mistério é profundo. E talvez os leitores daquele tempo pensassem, qual? O do casamento? O apóstolo Paulo, não, refiro-me a Cristo e à igreja. Porque o apóstolo Paulo está falando sobre algo que teologicamente nós chamamos de redenção. Quando o apóstolo Paulo faz as pessoas retomarem, retornarem, relembrarem o início, o capítulo 2 do livro de Gênesis, quando o pecado ainda não havia entrado no mundo. E eu digo nos meus aconselhamentos, e às vezes quando tenho a oportunidade de pregar sobre relacionamento, sobre casamento, eu digo, o casamento é perfeito. Sabe por quê? Porque ele foi criado por um Deus perfeito num ambiente perfeito. Quando Deus declarou isso a respeito do homem e da mulher, deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne, o pecado não havia entrado no mundo ainda. Então eu digo para os jovens que vão se casar, casamento não tem problema. Não acreditem nisso. Nenhum casamento no mundo tem problema. Quem tem problema são as pessoas que se casam. Mas o casamento, não. O casamento, não. Porque o casamento foi criado por um Deus perfeito, num ambiente perfeito. E o apóstolo Paulo, quando nos remete a esse passado, quando nos remete ao início de tudo, ele está dizendo que este é o plano redentivo de Deus. Ele diz, isso é um grande mistério. O plano de Deus, desde a criação do mundo, de redimir, de restaurar, de separar para si a sua igreja, é um mistério profundo. Nós não conseguimos sondar completamente como na eternidade, em sua soberania, em seu plano eterno, Deus concebeu isso e por que concebeu. Nos incomoda, tanto a nós reformados como aqueles que não são, nos incomoda, seja franco, nos incomoda. Pensar, por que Deus me escolheu? Por que Deus me escolheu? Quem eu sou? O que eu tenho? O que eu fiz? Para mim é muito mais fácil entender por que Ele não me escolheria, do que entender por que Ele me escolheu. O apóstolo Paulo diz, que mistério profundo. E se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver isso. Capítulo 9 de Romanos. Deus decidiu amar Esaú e odiar Jacó, antes mesmo que eles tivessem vindo ao mundo. E o apóstolo Paulo vai discorrendo sobre isso, e eu acho que ele mesmo vai vivendo esse incômodo de, meu Deus, por quê? Por quê? E então ele termina dizendo assim, pode a criatura voltar-se ao Criador e dizer, por que me fizeste assim? Por que me fizeste para isso? Não. Nós só temos que nos render à soberania dEle. Nós só temos que reconhecer o plano perfeito e eterno que Ele fez. E o apóstolo Paulo está dizendo, é um mistério profundo, esse de Cristo e a igreja. Mas através do relacionamento que vocês têm, marido e mulher, vocês vão anunciar aquilo que é profundo. Anunciar simbolicamente. As pessoas vão conseguir enxergar no relacionamento de vocês algo que jamais poderiam entender
filosoficamente, teologicamente, se alguém tentasse explicar, não iria entender, mas o casamento pode simbolicamente anunciar a redenção, anunciar que um Deus se separou para um povo que foi separado para si mesmo. E o casamento é esse anúncio. Um marido que se dedica à mulher e uma mulher que se dedica ao marido, e nessa dedicação ambos anunciam: nós vivemos um para o outro e ambos vivemos para aquele que nos chamou, para aquele que nos separou. Nós servimos um ao outro e anunciamos um ao outro aquele que nos chamou e nos separou, e juntos anunciamos ao mundo aquele que nos chamou, nos separou para uma missão. A mulher torna Jesus conhecido servindo ao marido. O marido torna Jesus conhecido servindo a esposa. O casamento torna Jesus conhecido manifestando a redenção. Portanto, o apóstolo Paulo diz: cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E para mim, se você entender hoje que a família é a base da missão e que é no casamento que você começa a viver isso, e que é com a sua esposa que você começa a anunciar isso, e com o seu marido que você começa a anunciar isso, eu vou dizer para você o que vai acontecer. O marido serve a esposa serve o marido, o casamento serve o mundo conhece a Cristo. Eu quero isso para o meu casamento. Eu quero servir a minha esposa ao ponto de fazê-la conhecer Jesus através da minha vida. E eu tenho conhecido a Jesus através da humildade, da doçura, da serenidade da minha esposa. E nós entendemos que a nossa família hoje vive para anunciar que o Salvador veio redimir o mundo. Jesus veio restaurar tudo para o dia ideal, para a criação ideal. E eu quero ser instrumento dele para anunciar isso. Eu quero que a minha família seja, meu casamento seja. Você não quer? Se você já é casado, se você vai casar ainda. Se você ainda vai casar, você é um privilegiado, porque você pode pensar nessas coisas antes. Se você já é casado, esse é o momento de talvez retomar, resgatar, repensar e mudar. Porque a família é a base da missão. Se vocês têm uma missão como igreja para cumprir, comecem dentro de seus lares. E aí não há limites para o que Deus pode fazer através da sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Aquilo que porventura eu não tenha sido fiel ao que o Senhor deixou para nós, tenha misericórdia da minha vida e retira do coração de cada um aqui aquilo que é do homem. Mas aquilo, Deus, que pela Tua graça e misericórdia eu pude alcançar, na minha limitação. Que isso sirva para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E sirva também para os casamentos que estão aqui nessa noite, lares, maridos, mulheres, pessoas que esperam também o casamento. Senhor, nos forma, nos molda, nos muda, para que, de fato, nossa casa seja a base da nossa missão. Que tudo que fizermos fora de nossos lares, seja na igreja, nas ruas, onde for, que tudo que fizermos fora dos nossos lares seja tão somente consequência, a extensão do que vivemos e fazemos dentro de nossas casas.
que aqui nesta igreja, Senhor, maridos sirvam suas esposas e esposas sirvam seus maridos. E que nessa junção, que nessa relação, lares anunciem que Jesus Cristo veio ao mundo e é o Redentor de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.